Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso programa Homilia Diária. É com muita alegria que aqui estamos juntos. Fizemos e percorremos esta caminhada do mês de setembro. Hoje, 27 de setembro, domingo, celebramos o 26º domingo do tempo comum. E hoje, nesse último domingo do mês de setembro, queremos concluir este mês da Bíblia, onde a igreja nos convidou a rezar e refletir com as Sagradas Escrituras. Vamos ouvir o evangelho deste domingo, que se encontra em Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 32. Arrependeu-se e foi. Os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, a conduta do Senhor não é correta. Qual é o caminho do Senhor? É o caminho que Jesus trilhou. Jesus Cristo, existindo em condição divina, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, até a morte, e morte de cruz. Deus pede a cada um de seus filhos que trilhe este caminho, que é o único que conduz à verdade e à vida. Mas com frequência dizemos: sim, Senhor, eu vou, e não vamos. Ao passo que muitos daqueles que ousamos julgar como mais pecadores do que nós, mais desrespeitosos da vontade de Deus, talvez deem mais exemplo de conversão do que nós. Não há como negar, o caminho do discipulado de Jesus é o da humildade, o qual nos ensina que não somos superiores aos publicanos e prostitutas de nossos tempos, e que só o caminho do amor fiel até o fim pode nos salvar. Assim sendo, meus queridos irmãos e irmãs, esta palavra de Deus, nesse 26º domingo do tempo comum, nos coloca numa perspectiva de conversão. E Jesus chama também a nossa atenção, trazendo a história desses 2 irmãos, quando o pai pede para que cada um deles possa ir à vinha. O primeiro diz que não vai, mas depois se arrepende e vai. O segundo diz que vai, mas não vai para o trabalho na vinha. Assim, a vinha é o grande desafio do qual nós estamos vivendo o mundo, a sociedade. E precisamos também entender quem são hoje as prostitutas e os cobradores de impostos que haverão de nos preceder no reino dos céus. E nós sabemos que quantas vezes nos colocamos numa atitude de juízes, julgamos, condenamos, difamamos o próximo. Por isso o Evangelho de Jesus Cristo no dia de hoje nos chama a nossa atenção. Precisamos saber cuidar.
e saber cuidar é justamente acolher o outro. E nessa forma de acolhimento, a maneira mais interessante é o caminho da humildade. Precisamos ser humildes, precisamos ser generosos, precisamos também nos colocar nessa mesma perspectiva do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos pede. Por isso que ao longo deste mês, rezando e refletindo a palavra, fomos interpelados. E os evangelhos foi nos ajudando a chegar a essa compreensão do caminho da humildade. Que Deus nos dê a graça de revestirmos-nos da simplicidade e calçarmos também as sandálias da humildade. E que possamos também saber acolher os cobradores de impostos e as prostitutas, pois estes nos precederão no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a vocês uma boa e santa semana e um bom resto de mês, que possamos dobrar os nossos cuidados, rever as nossas atitudes e nesse tempo onde as políticas se aproximam, que cada um de nós saibamos vivenciar este período com muita sabedoria, com muita inteligência e humildade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.